Saudações! Estamos na nossa aula de número 61, falando agora do artigo 33 da LDB. Um artigo recorrente, um artigo muito frequente, que vai falar do ensino religioso, muito mal interpretado no dia a dia e nas práticas escolares, e também em matéria de prova de concurso, um artigo que quando o examinador quer dificultar um pouco mais, ele pode realmente atrapalhar a tua vida como professor e a vida do teu aluno. Então, o 33 e os seus parágrafos vão falar do ensino religioso, não do ensino da tua religião. Não, a visão aqui ela é mais holística, e sim do ensino das principais religiões que norteiam a humanidade. Diz o artigo 33 que o ensino religioso de matrícula facultativa, a matrícula é facultativa por parte do aluno, ele é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então a primeira coisa, o oferecimento ele é obrigatório. A matrícula por parte do aluno ela é facultativa. Onde funciona assim? Nas escolas públicas de ensino fundamental. Nas escolas públicas de ensino fundamental, o oferecimento é obrigatório, a matrícula por parte do aluno ela será facultativa. Existe algum tipo de escola, Murabi, em que a matrícula venha a ser obrigatória? Sim. Nas escolas confessionais, aquelas que atendem a uma denominação religiosa, a matrícula pode ser obrigatória. Não obstante, vai para essa escola quem quer. Vai para uma escola confessional, católica, evangélica, judaica, quem quer, ninguém é obrigado. Geralmente são escolas privadas. E hoje também podem ser escolas comunitárias. As privadas e as comunitárias podem ser confessionais ou filantrópicas. Então, na escola pública, o oferecimento na escola pública de ensino fundamental ele é obrigatório, a matrícula por parte do aluno ela é facultativa. As aulas vão ocorrer nos horários normais das escolas, proibida a essa instituição qualquer forma de proselitismo. Isto é, a ideia não é converter o aluno a uma determinada religião. É proibido a tentativa de conversão. Amurabi, mas e aquela escola confessional, ao obrigar a matricular, não está tentando fazer o indivíduo se converter? Em regra, o aluno que procura uma escola confessional, eu vou estudar em uma escola adventista, é porque ele é adventista. Então a matrícula no ensino religioso adventista, ela é obrigatória. Então, uma pessoa que não é adventista, se ela procura uma escola adventista, ela vai ser informada que a matrícula na disciplina de ensino religioso é obrigatória. E ao assinar o contrato com aquela escola adventista, que será uma escola privada ou comunitária, ela está sendo signatária desse contrato, ela está concordando com a cláusula da matrícula obrigatória no ensino religioso adventista. Então é uma escolha que ela faz. Agora, o fato de eu escolher em uma escola confessional, me matricular numa escola confessional e me sujeitar à obrigatoriedade de assistir à aula de ensino religioso, não quer dizer que eu vou ser obrigado a me converter. Eu posso ficar meu estudo todo ali numa escola adventista e não ser um adventista. E a escola não tem que tentar me convencer, embora a minha matrícula nessa escola seja obrigatória para o ensino religioso, a ideia da escola não é me converter. Mas eu estou ali e eu sou obrigado porque eu aceitei essas regras. Agora, a proibição da tentativa de proselitismo, ela é universal, seja na escola pública de ensino fundamental ou até numa própria escola confessional. O que acontece é que na escola pública de ensino fundamental a matrícula será facultativa, na escola confessional a matrícula tende a ser obrigatória. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque
Aqui no dispositivo está escrito que o ensino religioso constitui uma disciplina dos horários normais. Uma disciplina. Por ser disciplina, em regra, a gente teria a noção aí de obrigatoriedade de participação. O termo disciplina nos remete à noção, de conteúdo obrigatório. O termo disciplina nos remete à noção de conteúdo obrigatório, porque, em regra, as disciplinas são obrigatórias. O termo correto, levando em conta que a gente está falando de escola pública, de ensino fundamental, o termo correto que deveria estar escrito aí, no artigo 33, deveria ser componente curricular obrigatório. Porque o componente curricular obrigatório é aquele cuja matrícula pode ser facultativa por opção legal ou determinação legal. E o termo disciplina, que está associado a conteúdo obrigatório, nos remete à matrícula obrigatória ou obrigatoriedade de matrícula. Então, voltando lá para o 33, voltando para o 33, aonde está escrito que constitui disciplina dos horários normais, o mais apropriado seria estar escrito constitui componente curricular obrigatório. Porque em sendo componente curricular obrigatório, a gente sabe muito bem que a matrícula ela é facultativa. Houve aqui uma escorregada por parte do legislador. Perfeito? Bem, isso posto, vamos aqui para uma matéria do STF. O STF decide que escola pública pode promover crença específica em aula de religião. Supremo decide ser compatível viver sob um Estado laico e, ao mesmo tempo, ministrar aulas de ensino religioso confessional, ou seja, de uma ou mais religiões específicas. Mas preste atenção, ser confessional não é ser proselitista. E esse é o grande problema que muita gente não entende. Ter um ensino confessional, isto é, mais voltado para uma denominação religiosa, não quer dizer que ele seja proselitista. Isso é, não é um ensino que tenha necessariamente a intenção de te converter. E é isso que o despacho do Supremo procura deixar claro. Em primeiro lugar, que um Estado laico, ele não incentiva o ceticismo. A República Federativa do Brasil consiste em um Estado laico, o que não quer dizer que somos um Estado ateu, um Estado que não acredita nos deuses em geral. Um Estado laico é aquele que não incentiva o ceticismo, tampouco o aniquilamento da religião. Não é um Estado ateu, não é um Estado que nega a religião, não é um Estado que incentive o ceticismo, ou tampouco a aniquilação das religiões. É um Estado que limita-se a viabilizar a convivência pacífica entre as diversas cosmovisões, inclusive aquelas que pressupõem a inexistência de algo além do plano físico. Isso é um Estado laico, não é um Estado ateu ou cético, mas é um Estado que viabiliza a convivência pacífica entre as diversas religiões. Esse é o despacho do Supremo, que eu fiquei na frente aqui o tempo todo, mas que agora dá tempo de você ler, e se for o caso, dá uma pausa para ler. É um Estado que proporciona, que viabiliza a convivência pacífica das diversas religiões. Isso é o que o Supremo diz em matéria de Estado laico, está aqui. Então você permitir um estudo confessional em uma escola pública se coaduna com essa visão. Porque é um Estado que respeita as diversas formas religiosas de ver o mundo. Não é um Estado apartado da religião, mas um Estado que tenta conciliar todas elas. O estudo religioso, o ensino religioso, ele pode ser confessional. O que ele não pode ser é proselitista. Isso é, ele não pode ter o viés de querer converter o educando a determinada doutrina religiosa. Quando a gente atua dessa forma, a gente respeita um conceito que a gente já falou nesse curso, que é o conceito de alteridade. Quando a gente respeita a alteridade gera identidade pessoal.
E essa diferença entre os grupos culturais, étnicos, religiosos, ela nos enriquece e ela nos une. Diz ainda o artigo 33, parágrafo 1º, vamos aos parágrafos, que os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Temos aqui duas regras. A primeira, os sistemas de ensino, isso é, cada sistema de ensino municipal. Lembrando que o município é o principal mantenedor do ensino, no caso, do ensino fundamental. Estamos falando de ensino fundamental. Quem é o sistema que é competente pela manutenção do ensino fundamental? O sistema de ensino municipal. Aqui no caso do Distrito Federal, que é de onde eu estou gravando essa aula, o sistema de ensino distrital é mantenedor do ensino médio e do ensino fundamental e da educação infantil, porque o Distrito Federal abarca todas as competências dos estados e municípios. Mas, em regra, o sistema de ensino municipal é o mantenedor do ensino fundamental, então ele vai regulamentar as normas e procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso dentro do seu respectivo sistema e ele vai determinar as normas para habilitação e admissão de professores de ensino religioso. Por isso que a norma de habilitação e admissão de um professor de ensino religioso em um determinado município pode ser diferente da regra estabelecida em outro município, no município vizinho. E o parágrafo 2º diz que os sistemas de ensino, no exercício da competência que a gente acabou de ver no parágrafo 1º, ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Isso é, serão promovidas audiências públicas, geralmente no Conselho Municipal de Educação, onde teremos representantes da sociedade civil que representam as diversas correntes religiosas distintas, que ajudarão a compor o currículo do ensino religioso para aquele município. Hammurabi, e se um representante de uma determinada denominação religiosa não comparece e aquela denominação não se vê representada naquelas audiências públicas, com certeza conteúdos daquela denominação não serão trabalhados em sala de aula, perfeito? Então, aqui, a título de reforçar o ensino, você vai dar para o seu aluno esse gráfico aqui. Os sistemas de ensino, eles regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos, a gente já sabe disso, e para isso eles vão ouvir as diferentes entidades civis de diferentes denominações religiosas em audiências públicas que geralmente ocorrem no Conselho Municipal de Educação. E os sistemas de ensino, cada sistema municipal, entendemos por que é o municipal, vai definir também as suas normas para a habilitação de professores para ministrarem aulas de ensino religioso, esgotando assim o conteúdo do artigo 33. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.